Olá, pessoal! Como vão vocês? Eu sou a professora Adriane Bramante, advogada, mestre e doutora pela PUC de São Paulo, autora de dois livros principais sobre aposentadoria especial, Aposentadoria Especial, Teoria e Prática, da editora Juruá. Deixa eu mostrar para vocês o livro. É esse daqui. E o livro Dissecando o PPP, oh meu Deus, que é esse daqui. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí. Dissecando o PPP da editora Lujur. Um é da editora Juruá e o outro é da Lujur. Então, prazer estar aqui com vocês. A gente vai bater um papinho sobre aposentadoria especial e os aspectos das provas do tempo especial, né? O que seriam, quais os problemas e quais seriam as soluções. Então, só para a gente contextualizar, vocês sabem que a aposentadoria especial exige a comprovação da nocividade, é preciso demonstrar que o segurado teve exposição a agentes nocivos, prejudiciais à saúde. Depois da emenda 103, não tem mais o prejuízo à integridade física, então a gente só tem a aposentadoria especial hoje para exposição a agentes nocivos físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes. E para comprovar essa nocividade, a gente tem alguns procedimentos. Então, lá no artigo 58, parágrafo 1º da Lei 8.213 de 91, nós temos o seguinte, que a efetiva exposição do trabalhador, né, agentes nocivos, será feita mediante formulário na forma estabelecida pelo INSS. Essa primeira parte do artigo, então, estabelece que essa comprovação da nocividade, para que o segurado tenha direito a esse tratamento diferenciado para essa aposentadoria especial, será feita através de um formulário. Esse formulário é chamado de perfil proficiográfico previdenciário, que é o chamado PPP. Esse PPP, ele é preenchido com base no LTCAT. O que é o LTCAT? É o laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Esse laudo tem que ser elaborado pela empresa. Quem vai assinar este laudo, quem vai expedir este laudo é o engenheiro de segurança ou o médico do trabalho. Então, esse laudo tem que ser assinado por engenheiro de segurança ou por médico do trabalho, e é ele que vai, esse laudo é que vai embasar o preenchimento do perfil. Então, quando a empresa preenche o perfil profissiográfico, ela utiliza como base para o preenchimento da parte técnica desse perfil, ali a parte dos registros ambientais, se o agente foi físico, se o agente foi químico, se o agente foi biológico, enfim, ele vai utilizar o laudo técnico assinado por engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Então, essa é a prova clássica que a gente utiliza para a demonstração do tempo especial. Então, é preciso que a gente conheça tecnicamente o PPP, foi por isso que eu escrevi o livro Dissecando o PPP, porque eu percebi que os advogados tinham muitas dúvidas no olhar técnico desse PPP, porque ele é um documento que mistura conhecimento trabalhista, previdenciário, tributário, de meio ambiente do trabalho. Então, você não consegue simplesmente olhar o PPP e entender os seus meandros. Cada campo do perfil, ele tem uma história, ele tem um porquê, ele tem uma discussão que é importante que o advogado, enfim, quem vai fazer aquela aposentadoria, conheça. Os principais aspectos dessa prova do tempo especial são, na verdade, são os agentes nocivos, que estão no campo 15, e a profissiografia, que está relacionada à permanência. Então, os agentes nocivos, eles são físicos, químicos e biológicos, podem ser físicos, químicos ou biológicos, e lá no PPP, um dos maiores problemas que a gente tem hoje, porque assim, o maior agente nocivo que está presente na maioria das empresas é o ruído. E lá no ruído,
o INSS estabeleceu que, a partir de janeiro de 2004, esse nível de ruído tem que ter sido medido, a técnica utilizada da empresa para medir esse ruído passa a ser, a partir de 1 de janeiro de 2004, pela norma de higiene ocupacional da Fundacentro. Então, lá no PPP tem um campo, que é o campo 15.5, que se lá no PPP a empresa, por exemplo, colocou no campo 15.4, o ruído é de 91 decibel, mas a técnica utilizada, a empresa colocou, por exemplo, dosimetria, escreveu dosimetria, ou escreveu NHO, e o período de trabalho é de 2005 a 2010, por exemplo, muito embora eu tenha um ruído bacana de 92 decibéis, o tempo não será considerado especial, porque para o INSS o aspecto formal deste formulário é muito importante. E havendo erro no preenchimento deste formulário, o INSS vai negar o direito do segurado a computar esse período como especial. Então, é muito importante que você observe lá no campo 15.5, para períodos de janeiro de 2004 para frente, se a técnica utilizada pela empresa foi a NHO01. Professora, estou olhando aqui e o PPP não está NHO01. O que eu faço? Mando retificar? Você pode pedir para a empresa esclarecer se ela utilizou a técnica utilizada da NHO. Às vezes a empresa coloca só dosimetria ou escreve audiosiometria, e aí o INSS não vai reconhecer especial. Então, como você já sabe que o INSS não vai reconhecer especial, você pode solicitar à empresa que corrija essa parte do PPP, ou você já sabe que o INSS não vai aceitar, você entra com recurso para o Conselho de Recursos. O CRPS e os juizados especiais federais têm um tema afetado, que discutiu isso, é o tema 174, que permite que a técnica utilizada seja ou NHO ou NR15. Então, o INSS só aceita a NHO. A Justiça tem aceitado o NHO ou NR15 como técnica utilizada. O Conselho de Recursos também aceita a técnica utilizada da NHO ou da NR15. Os TRFs também, o TRF3, que é o daqui de São Paulo, por exemplo, ele nem discute técnica utilizada, porque ele entende que isso fere a razoabilidade, a proporcionalidade, que o segurado não pode ser prejudicado por uma exigência formal desse jeito do INSS em relação à empresa. Então, há vários posicionamentos em relação a isso, mas você tem que saber que esse é um ponto nevrálgico aí do PPP e que o INSS só vai reconhecer se tiver essa linha da NHO 01. Além disso, o INSS também está exigindo, além da NHO, a informação se a empresa utilizou a norma o nível de exposição normalizado, que é o NEM. Então, além do NHO, o INSS também quer que conste o NEM ali no campo 15.5, que é o nível de exposição normalizado. Enfim, pessoal, vale a pena vocês darem uma lida no Manual da Aposentadoria Especial, que é a Resolução 600 de 2017, claro, uma leitura com parcimônia, com um certo olhar crítico, porque nem tudo que está aí no manual você pode realmente considerar, porque muita coisa está extrapolando aí os limites legais. Mas é um importante documento para você avaliar. Bem, e aí a gente começa a ter alguns problemas. Nesse PPP, por exemplo, a gente tem um problema da extemporaneidade. No campo 16, a empresa vai informar quem é o engenheiro de segurança ou médico do trabalho responsável por essas informações técnicas. E esse laudo tem que estar contemporâneo ao período de trabalho do segurado. Então, por exemplo, a gente tem que saber o seguinte: a exigência de laudo para qualquer agente nocivo passa a valer a partir da medida provisória 1523, de 13 de outubro de 96. Então, de 96 para frente, eu preciso de laudo para qualquer agente nocivo. De 96 para trás, eu preciso de laudo só para ruído. Então, se eu tiver, por exemplo, um PPP com agente biológico
e o segurado trabalhou de 89 a 94, por exemplo, o campo 16, se não vier escrito nada, se não tiver nenhum engenheiro de segurança ou médico trabalha no campo 16, se não tiver, por exemplo, nenhum responsável técnico, está em branco, a empresa não preencheu nada no campo 16, ou preencheu que o laudo foi elaborado em 2005. Tenho que me preocupar? Não. Por que não? Porque em 89, na época que o segurado trabalhou, de 89 a 94, esse foi o exemplo que eu acabei de dar para vocês, para agente biológico não havia exigência de laudo. Então, pouco importa se a empresa preencheu o campo 16 ou não, porque eu não preciso dessa informação para agentes biológicos antes de 96. Agora, se o agente nocivo era ruído, então eu tenho que eu realmente regularizar essa questão da extemporaneidade. Como é que funciona isso? Como é que você regulariza a questão extemporânea? Ah, mas, professora, a empresa não tinha laudo da época e ela preencheu o laudo agora. Tudo bem? Tudo bem, a empresa pode ter um laudo hoje, mas ela tem que declarar que as condições permaneceram as mesmas, que não houve mudança no layout, ou ainda que tenha havido mudança no layout, as condições de trabalho permaneceram as mesmas, o maquinário era o mesmo, o ramo de atividade é o mesmo, e aí ela declara que as condições de trabalho não sofreram alterações e, por isso, acaba ratificando, confirmando aquelas condições agressivas de trabalho desse segurado. Então, a empresa pode fazer uma declaração de extemporaneidade para regularizar esse período de laudo extemporâneo. Veja, não é o PPP que é extemporâneo, tá? É o laudo que é feito fora de época, e nem por isso ele deixa de ser considerado. Cuidado com o tema 208 da TNU, que foi fixada a tese agora em novembro de 2020, porque a TNU, esse tema 208, contraria a súmula 68 da TNU. A 68 diz que o laudo, ainda que extemporâneo, é prova, e o 208 diz que o laudo extemporâneo, ele precisa de declaração do empregador de que não houve mudança no layout para que ele seja regularizado. Então, há uma divergência aí da turma nacional, isso está em embargos de declaração, a gente aguarda a decisão da TNU em relação a isso. Agora, pessoal, um problema muito grande que os advogados enfrentam é que, muitas vezes, na maioria das vezes, o PPP não retrata o real ambiente de trabalho. Isso acontece porque a prova é ônus do segurado, o segurado depende da empresa, a empresa, por sua vez, não vai colocar naquele papel uma informação que compromete de várias formas, a empresa compromete de forma tributária, penal, civil, trabalhista, enfim, e ela acaba não preenchendo adequadamente esse perfil. O que o advogado pode fazer quando se depara com esse problema que é muito recorrente? A gente precisa saber que tipo de problema eu tenho no PPP. Por exemplo, às vezes eu tenho lá cliente que fala assim, olha, eu não trabalhei nesse setor, eu trabalhei em outro setor. Aí a empresa fez um PPP com base num laudo em que o setor estava ali com nível de ruído, mas ele trabalhou em outro setor. Isso é um problema trabalhista, pessoal. Não adianta você querer resolver no previdenciário. Então, tem que ir na trabalhista resolver o problema de qual setor que ele realmente trabalhou para que possa corrigir esse PPP. Tem muitos colegas que estão com PPP horrível e aí fazem o quê? Dão entrada na aposentadoria do segurado com aquele PPP horrível e falam assim, INSS, você tem a obrigação de fiscalizar, você tem que fazer a vistoria, tem que fazer a inspeção, vai na empresa. Gente, isso não vai acontecer, o INSS não vai fazer perícia, não vai fazer inspeção, é muito difícil disso acontecer. E muito embora ele tenha essa obrigação, tem uma resolução do INSS, que é a resolução 485 de 2015, que determina ao INSS que faça essa inspeção do local de trabalho quando o PPP é divergente do laudo ou do ambiente de trabalho, mas dificilmente o INSS faz essa inspeção. A estratégia é você pedir a inspeção no requerimento de aposentadoria, o INSS não vai fazer,
ele vai negar, mas aí no recurso você abre uma preliminar, pede para que seja feita essa inspeção no local de trabalho, e no caso de não ser feita, aí sim você vai para a Justiça Federal e pede para que essa perícia, essa inspeção seja feita, porque o INSS não fez no momento em que deveria fazer. Só toma cuidado, porque às vezes você pedir para a empresa para fazer uma perícia, precisa de um assistente técnico, pode ser que esse ambiente de trabalho já tenha sido modificado e o perito vá até lá e não encontre o mesmo ambiente, o segurado vai ser prejudicado em relação a isso. Então, a gente tem que analisar quais os caminhos melhores para a gente conseguir corrigir essa prova, corrigir esse problema que a maioria dos segurados encontram. Tem uma outra questão também, vamos imaginar que a empresa fechou, faliu, como é que eu vou buscar o PPP de uma empresa que não está mais no mesmo local? Então, nesse caso, você pode pedir uma perícia por similaridade. O que é uma perícia por similaridade? Fazer a perícia em uma outra empresa compatível, com o mesmo ramo de atividade, com o mesmo KNAI, em que o segurado tem exercido mais ou menos a mesma atividade que os colegas, as pessoas dessa outra empresa, e pedir uma perícia por similaridade. A dica que eu deixo para vocês aqui é a seguinte: Juizado Especial Federal é muito ruim para a produção de prova de aposentadoria especial. Não recomendo que vocês ingressem com o processo de aposentadoria especial ou de conversão de tempo nos juizados especiais federais. Por quê? Porque o juizado ele tem um rito processual diferente. Ele é um rito processual, é um microsistema. E ele tem um CPC que é só dele, ele não segue o CPC, ele segue o regimento interno, ele segue normas internas. Então, é muito complicado você discutir a prova no juizados especiais federais. Então, eu recomendo, mas professora, como é que eu fujo da alçada do juizado se é competência absoluta? Pessoal, eu entro com recurso administrativo para o CRPS, vou levando no CRPS até passar o valor da causa para entrar com ação na Justiça Federal. Porque eu sei que é rápido, eu vou para o juizado, anda mais rápido, mas eu perco mais rápido também. Então, o que o segurado prefere? Ter um caminho que eu posso ganhar, eu tenho mais chance de ganhar, ou ir para o juizado e não ter chance de ganhar e a probabilidade de perder ser muito maior. Então, é possível você usar a similaridade. Uma última questão é a questão das demonstrações ambientais substitutas. A empresa não tem o LTCAT, mas ela tem o PPRA. Pode usar no lugar? Pode usar no lugar sim, sem problema nenhum. O PPRA, ele não vai mais existir, a empresa vai ter que preencher a partir agora de agosto de 2021, saiu uma portaria recente, a empresa vai ter que preencher o que eles chamam de Programa de Gerenciamento de Risco, PGR. Então, a NR9 agora será a NR1 e passa a valer a partir de agosto de 2021 o Programa de Gerenciamento de Risco, que vai substituir o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tá bom? Pessoal, era esse o meu recado. A aposentadoria especial é um tema extremamente complexo, exige muito estudo, exige que a gente saia da caixinha. Não dá para estudar aposentadoria especial só estudando legislação previdenciária. Recomendo o livro do Tufi Messias Saliba. A editora do livro dele é a LTR. Ele tem um livro chamado Aposentadoria Especial, Aspectos Técnicos para Caracterização. Recomendo o livro dele para auxiliar vocês nessa demonstração aí de critério qualitativo, quantitativo, técnica utilizada, EPI, inclusive o EPI é uma coisa bem importante, que você deve impugnar, dar uma lida no tema 213 da TNU também, em relação aos equipamentos de proteção individuais, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês, parabenizo aí a Prévia Advance por esses 20 anos, esses 2 anos de atividade, tem feito cursos maravilhosos, as meninas são muito queridas, um grande abraço para todos vocês, e eu espero ter ajudado aí no estudo desse sábado
de palestras, parabenizando a Prévia Advance desse maravilhoso evento. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até uma próxima.